Olá, pessoal. Dando continuidade na nossa aula, essa segunda aula de raciocínio lógico, eu deixo aqui para vocês o meu endereço de e-mail, caso alguém tenha alguma dúvida e queira questionar, ou então até mesmo quando você abrir o link, que está no link do vídeo, que está no YouTube, é só você digitar uma pergunta lá nos comentários, que aí eu consigo visualizar também, caso você tenha dificuldade aí com alguma coisa, ficou alguma dúvida, tá bom? E aí, na medida do possível, eu vou respondendo lá. Bom, deixa eu só descer um pouco aqui para a gente poder continuar. A gente vai fazer 6 exercícios. Eu ainda não consigo, com o que eu expliquei, entrar nos exercícios que o Instituto Verbena aplicou. A gente precisa aprofundar um pouco mais essa tabela verdade, falando sobre equivalência e negação de proposições compostas. Vai ficar para uma outra aula. Mas essas questões aqui, eu acho que vai ser muito importante também para a gente começar a fixar aqueles conceitos que a gente desenvolveu na primeira aula, ok? Então vamos lá. Aqui a gente tem duas proposições simples, tá? Nós temos essa P aqui, ó, que está dizendo o seguinte, ó, está chovendo, e aí o valor lógico dela é um valor verdadeiro, né? E a proposição Q, proposição simples, que diz que a rua está molhada, também tem um valor lógico verdadeiro. E agora, vamos pegar essa proposição composta aqui, que utiliza aquelas duas proposições simples. Olha só, o se, então, tá? Então é o implica, né? Aqui, então, a gente vai ter o quê? P implica que simbolicamente seria essa maneira aqui de representar essa proposição composta, ok? Utilizando aquelas duas proposições simples com o implica. Se não está chovendo, ó, se não está chovendo. Então, a proposição P é está chovendo e ela é verdadeira. Então, como está negando aqui, aqui vai ser falso, tá? Então, o que que acontece? Faltou colocar o tio aqui, ó. Se não está chovendo, então a rua está molhada, ok? Então, essa tradução que eu coloquei aqui é justamente o quê? É justamente essa simbologia aqui, ó. Não, ó, não está chovendo, então, se não está chovendo, então a rua está molhada. Os valores lógicos, aí vamos analisar, né? Se P é V, a negação de P é o quê? Falsa. E o que por si só é verdadeiro, porque ela está afirmando que é verdadeiro, então a gente tem FV. E FV me dá o que como resposta na nossa tabela verdade? Vamos lembrar. Bom, na tabela verdade, o implica, o se então, ele só será falso quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Então, toda vez que começa com falso, eu nem preciso me preocupar com a segunda parte. Começou com falso, sempre vai ser verdadeiro, ok? Então, a resposta aqui seria verdadeiro. Tudo bem? Vamos continuar. Vamos lá. Esse seria o resultado, né? Eu acabei fazendo aqui em cima. O resultado seria verdadeiro, ok? Vamos seguir aqui. Olha só, vamos para essa questão aqui, ó. Questão número 2. Em certo exercício lógico, Bruna chegou à conclusão de que a proposição P é verdadeira, enquanto que Q e R são proposições falsas. Ó, ele está me dizendo quem que é verdadeiro e quem que é falso, né? O que que é verdadeiro e o que que é falso. Assim, assinale a alternativa que apresenta uma composição de proposições de valor verdadeiro nesse exercício lógico que Bruna realizou. Então, deixa eu anotar aqui, ó. Vamos lá. P é verdadeiro, Q é falso e R também é falso. Então, são os valores lógicos dessas três proposições. E agora a gente tem que achar o quê? Ó, assinale a alternativa que apresenta uma composição de proposições, ou seja, eu quero uma proposição composta de valor o quê? Verdadeiro. Valor verdadeiro. Então eu tenho que verificar qual dessas proposições aqui vai nos resultar um valor verdadeiro. Aí só para melhorar aqui, vamos fazer o seguinte, ó, negação de P. A negação de P vai ser o quê? Falsa. A negação de Q? Verdadeiro. E a negação de R? Verdadeiro. Beleza? Só para a gente ter essa informação aqui para ficar fácil aqui. Beleza?
Então vamos lá, ó. P ou Q? P ou Q? A gente sabe, ó. P ou Q e negação de R. Nessa primeira aqui, ó, na letra A. Vamos lá, letra A. P ou Q e negação de R. Então vamos devagarzinho. Vamos lá. P ou Q? No ou, lembra da tabela verdade? No ou é a disjunção inclusiva. Se um dos dois for verdadeiro, o resultado vai me dar verdadeiro. Então o P é verdadeiro. O Q é falso. Mas V e F no ou me dá o que como resultado? Verdadeiro. E a negação de R. A negação de R é o que? A negação de R é verdadeiro. Então a gente vai ter, ó, dessa primeira parte aqui, do primeiro parênteses, é verdadeiro, utilizando a conjunção e a segunda parte também é verdadeira. E quando eu utilizo a conjunção que é o ezinho aqui, ó, na tabela verdade, o único resultado que me dá como sendo verdadeiro é quando os dois são verdadeiros. Então o resultado aqui vai ser verdadeiro, ok? Então a gente já descobriu nossa resposta, que é essa aqui. Mas vamos fazer as outras para a gente entender o que está acontecendo. Tudo bem? Então vamos lá. Letra B. Aqui a gente tem um se então, tá? Aqui a gente tem um se então. Então olha só, vamos lá no se então. P e Q, negação de Q, então R. Pessoal, vamos lá. Um se então. Tá, então vamos lá. Aqui vai usar o E, né? O P é o quê, pessoal? O P é o quê? P é verdadeiro. E a negação de quê? O que que é a negação de quê? Negação de quê é verdadeiro. V e V. V e V na conjunção, isso vai ser verdadeiro. Então, o resultado desse parênteses aqui é o quê? Verdadeiro. Só que aí a gente tem uma setinha aqui do se, então, e tem a proposição R. Mas a proposição R é o quê? A proposição R é falsa. Vamos lá. Na condicional, ela só será falsa quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Então, essa proposição composta aqui, ela é falsa. Vamos lembrar da regrinha? Vera Fischer é feia. Ok? Vamos para a letra C. Lembrando que a gente já encontrou nossa resposta, mas estamos analisando as outras para poder entender melhor como é que funciona essa composição de proposições. Então, vamos lá. Aqui também eu vou utilizar o e, a conjunção e. O R é uma proposição o quê? Falsa. Ele está me dizendo que ela é falsa. A negação de que? A negação de que? Cadê? Negação de que é verdadeira. Negação de que é verdadeira. F e V vai me dar o quê, pessoal? Vai me dar F. Então, o resultado desse parênteses aqui é F. Aí eu vou utilizar um se somente se aqui, ó, que é a bicondicional. A proposição P, a questão fala que ela é verdadeira. Então a gente tem aqui, ó, o se somente se com valores lógicos diferentes nas duas proposições. Nós temos um F no começo e um V na segunda. Então logo isso aqui me dá o quê? Uma proposição composta falsa. Lembra que na bicondicional, para ser verdadeiro, os valores lógicos das duas proposições tem que ter o mesmo valor lógico? A primeira proposição com a segunda proposição tem que ter o mesmo valor lógico. Como ela tem valor lógico diferente, então a resposta é falso. Vamos aqui na próxima. A negação de P. Se P é verdadeiro, negação de P é falso. E aqui a gente utiliza o quê? A conjunção e. Agora vamos analisar o segundo parênteses, né? Deixa eu até escrever ele aqui, ó. Negação de Q e negação de R. Mas nem precisa. Sabe por que que não precisa? Como eu tenho o conectivo e, só será verdadeiro quando as duas forem o quê? Verdadeiras. Se a primeira é falsa, a segunda também vai. Depende. A segunda pode ser verdadeira ou pode ser falsa, o resultado vai ser falso. Ok? Então, assim, a gente. Eu estou fazendo passo a passo para vocês, para fixar melhor as ideias. Mas você já percebeu. Começou a fazer a questão, já percebeu que vai dar falso, no caso aqui, nem precisa fazer. Aliás, na primeira a gente já percebeu que era verdadeiro, a gente passa para frente para ganhar tempo. Mas aqui nós estamos praticando e exercitando, né? Mas vamos lá. Ó, negação de quê? A negação de quê é verdadeiro.
verdadeiro. Observe que aqui ele utilizou um símbolo diferente, ó. Em todas elas, né? A negação de que aqui, ele não utilizou o tio. Por isso que é importante a gente aprender os dois símbolos, tá? De negação. E negação de R. Negação de R também é verdadeiro. V e V na conjunção vai me dar V, mas é aquilo que eu falei. Não depende da segunda parte, porque a primeira é F. Se a primeira é F, eu estou utilizando o conectivo E, logo isso aqui vai ser falso. Vamos mais, vamos seguir aqui. Ó, uma proposição composta, questão número 3. Uma proposição composta por condicional P implica que terá seu resultado final falso caso, ó, aqui ele está me falando o seguinte, olha, eu tenho uma condicional, terá um resultado final falso. O resultado final dessa condicional, ele será falso quando? Vamos lembrar, Vera Fischer é feia, ok? Então, V na primeira e F na segunda. Isso na condicional. V na primeira, F na segunda me dá como resultado falso. Então vamos lá ver se a gente consegue encontrar a alternativa. Vamos lá. Letra A. A proposição P for verdadeira e a Q for verdadeira. Não. V e V me dá V. A preposição Q for verdadeira e a P for falsa. Não, não tem nada a ver. A sequência é aquela que eu expliquei, né? A gente está falando do P implica Q, ok? Pode ser que talvez tenha uma equivalência aí, mas vamos lá. Por enquanto a gente vai estar descartando. P for falsa e a Q for verdadeira. Não, a primeira tem que ser verdadeira e a segunda tem que ser falsa. Ó, a preposição P for verdadeira e a Q for falsa. Vera Fischer, ó, V de verdade, Vera Fischer, F de falsa, né? Vera Fischer é falsa. Então aqui que vai dar o valor lógico F. Então a nossa resposta seria essa aqui, tá? Vamos seguir. Questão número 4. Sabendo que as sentenças, então aqui a gente tem isso aqui, pessoal, são várias proposições, e a partir de algum valor lógico de alguma proposição, a gente consegue encontrar o valor das outras proposições. Vamos fazer aqui bem passo a passo. Vamos lá, ó. Sabendo que as sentenças Giovana é ginasta ou cabeleireira, é uma proposição, tá? Uma sentença. Se Giovana é médica, então ela não é ginasta. E Giovana não é cabeleireira. São todas verdadeiras. Ó, ele tá me dizendo, são todas verdadeiras. O que que a gente pode concluir com isso? Eu desmembrei aqui para ficar mais fácil, tá? Porque ali são três proposições, ok? Nós temos três proposições aqui, ó, tá? Giovana, bem aqui, ó, começo, vamos lá. Giovana é ginasta ou cabeleireira. Se Giovana é médica, então ela não é ginasta e Giovana não é cabeleireira. Então nós temos três proposições e a gente quer tirar conclusões disso aí. Quando isso aqui acontecer, pessoal, como é que a gente vai resolver esse tipo de questão? Nós começamos sempre pela proposição simples, tá? Sempre pela proposição simples. E ele afirma o quê? Ele afirma que todas as proposições são verdadeiras. Então vamos lá. Vamos lá, vamos começar aqui embaixo na última, tá? Que é a proposição simples, ok? Nessa aqui, vamos começar por ela. Tá dizendo que Giovana não é cabeleireira. E aqui é verdadeiro, tá? Giovana não é cabeleireira. Ela não é cabeleireira. Então vamos lá. Vamos agora procurar aonde tem, onde fala que ela alguma coisa relacionada com ela ser cabeleireira. Voltando aqui, a gente sabe que é nessa primeira proposição aqui, ó. Ó, Giovana é ginasta ou cabeleireira. Se não, ó, Giovana não é cabeleireira, é verdadeiro? O que que significa? Que ela ser cabeleireira é o contrário do não. Então é falso. Então aqui é falso, ó. Porque está dizendo que ela é cabeleireira. Não, não é. Ela não é cabeleireira. Então, cabeleireira é falso. Só que eu estou utilizando a disjunção inclusiva, que é o ou.
Só que está me dizendo que essa proposição ela é verdadeira. E para ela ser verdadeira utilizando o ou, a primeira parte tem que ser o quê? Verdadeiro. Então a gente sabe que a Giovana é o quê? Giovana é ginasta. Giovana é ginasta. E não é cabeleireira. É o que a gente concluiu disso até agora. Ok? Ó, agora vamos lá. A gente tem duas informações. A gente sabe que ela não é cabeleireira e a gente sabe que ela é ginasta. Vamos, né, procurar nessa segunda proposição alguma coisa relacionada com isso que nós acabamos de descobrir. Ela não é ginasta. Uai, se ela não é ginasta, mas eu descobri que ela é ginasta. Então não é ginasta, é falso. Opa, aqui nós temos o se então, ó. Aqui a gente tem o se então. E para o se então ser verdadeiro, se a segunda parte for falsa, se a segunda parte for falsa, a primeira não pode ser verdadeira. Porque lembra, na condicional, no se então, só tem um caso em que o se então é falso. Que caso é esse? Vera Fischer é feia, ou seja, primeira verdadeira, segunda falsa. Se a segunda é falsa, a primeira não pode ser verdadeira. A primeira aqui, pessoal, Giovanna é médica, tem que ser falsa. Para quê? Para o valor, o resultado lógico dessa proposição composta ser verdadeira, porque a gente sabe que ela é verdadeira. Lá no exercício fala que todas elas são verdadeiras. Ok? Então o que que a gente descobriu? Giovanna é ginasta, ela não é cabeleireira e ela não é médica. É o que a gente descobriu. Agora vamos voltar aqui na questão para a gente ver. Vamos lá. Olha só. Olha que canseiro. Aqui nos resultados, ele coloca outras outras composições. Ele utiliza aqui, ó, o e, ele utiliza o se então. Aqui na letra C, ele utiliza o e aqui na letra D, ele utiliza o se somente se. Giovana, vamos começar por se somente se? Giovana é cabeleireira? Não, é falso. Ela é ginasta? Verdadeiro. Ué, mas espera aí, no se somente se, para ser verdadeiro, os dois valores, os valores lógicos das duas proposições têm que ser iguais, e aqui é diferente, ó, F e V. Então isso aqui vai me dar como resultado falso. E ela fala o que que a gente pode concluir? A gente não pode concluir isso aqui, porque o resultado disso é falso, ok? Giovana não é médica. Opa! Aqui é verdadeiro. Ela não é médica. E é ginasta, ó, conectivo E. E é ginasta. A gente pode concluir isso. Ela não é médica e é ginasta. V e V me dá V. Opa, beleza. Então a gente já sabe a resposta, letra C. Agora, na letra B a gente tem um se então. Ó. Se Giovana não é médica, Giovana não é médica. Verdadeiro. Então ela não é ginasta. Opa, isso aqui é falso. Ó, mas estou usando o se então. Verdadeiro e falso. Vera Fischer é feia. Isso aqui vai me dar um resultado lógico como falso. Então, estou provando, estou mostrando que não poderia ser nem a letra B e nem a letra D. A gente já sabe a resposta que é a letra C, mas a gente ainda está analisando as outras para fixar melhores ideias. Giovana é médica, isso aqui é falso. Hein? Giovana não é médica, a gente descobriu que não é médica. E não é ginasta. Uai, isso aqui também é falso, hein? Porque ela é ginasta. E estou utilizando o conectivo E com duas proposições falsas. Uai, isso aqui me dá falso. Vamos seguir mais um pouquinho. Pessoal, nós estamos quase chegando no nosso tempo de 20 minutos, mas eu vou. Eu acho que tem mais um. Tem mais um ou dois exercícios. Vou terminar, tá? Porque na próxima aula a gente vai para outra parte. Vamos aqui. Questão número 5. A quantidade de linhas da tabela verdade da proposição composta. Se João muito se preparou para o concurso e comprou muitos livros, então conseguiu uma boa pontuação na prova. O que ele quer saber? A quantidade de linhas da minha tabela verdade. Quantas proposições simples eu tenho aqui formando essa proposição composta? Está utilizando o se então, mas dentro do se então, o que que a gente tem aqui nessa primeira parte? Ó, João se preparou para o concurso e comprou muitos livros. Então aqui a gente tem duas proposições simples. João muito se preparou para o concurso comprou muitos livros. São duas proposições simples. Então a gente tem duas proposições simples na primeira parte da condicional. E na segunda parte a gente tem mais uma proposição, conseguiu uma boa pontuação na prova. Vamos relembrar então. A gente tem P, Q
e R. São três proposições. Para cada uma delas, a gente tem dois valores lógicos. E para a gente descobrir a quantidade de tabelas, de linhas da tabela verdade, a gente precisa multiplicar esses resultados. 2 vezes 2 vezes 2, que vai me dar 8. Ok? Lembrando, né, que a gente poderia utilizar isso aqui direto também. Ó. 2 elevado a n, com n é a quantidade de proposições simples. Queria 2 elevado a 3, que é 8. Ok? Mas eu acho que utilizar essa ideia aqui fica mais claro, né? Eu penso. Vamos para a última questão aqui. Nosso horário já está passando um pouquinho do tempo que eu combinei com vocês, mas acho que dá tempo da gente terminar aqui. Ah, esse aqui é bem rapidinho. Vamos lá. Vamos lá. Questão número 6. Na proposição, se estudo matemática, então aprendo sobre a vida, qual alternativa representa sua correta simbologia? O que que a gente está usando aqui? O se, então. E qual que é o símbolo do se, então? É a setinha, né? Então, P implica Q, ok? Que é essa primeira aqui, ó. P implica Q, P o Q, P I Q, P se somente se Q, P o Q se somente se R, ok? Então, nossa resposta é essa aqui. Pessoal, é isso. Espero que tenha ajudado, que tenha ficado claro. Se tiver alguma dúvida, vocês podem me chamar e mandar mensagem, tá bom? E obrigado por tudo. É isso aí. Valeu demais.